Olá pessoal, eu vou explicar aqui a respeito da localização das pastas e como que o Print Factory trata o armazenamento de arquivos. E a primeira coisa que muitas vezes o sistema fica sobrecarregado e essa barra aqui, ela mostra esses 22% é o espaço ocupado no HD. Então se eu analisar aqui, ó, o disco local, onde está armazenado os arquivos temporários que estão sendo processados na fila do RIP, eles estão sendo gravados aqui. Então esses 22% é o que está ocupado no disco onde está armazenando os arquivos que estão sendo passados aqui na fila. É importante entender, antes de tudo, o significado do processamento e da impressão. O processamento, eles são os arquivos que são ripados. Então, todos os arquivos que passam pelo RIP, eles vão ser tratados, processados e vai gerar arquivos temporários. Essa pasta, por padrão, ela fica no C2 pontos, usuários, público, Print Factory, Work. Então, cada trabalho desse é uma pasta aqui dentro, ó. Então essa lista de pastas aqui representa cada trabalho desse aqui na fila. O que é possível fazer para que libere mais espaço, ou seja, aonde ficam armazenados os arquivos de trabalho, é possível fazer uma alteração aqui, ó, em preferências, pasta de trabalho, e ela está apontando aqui para a pasta Work. Tá? Então essa pasta Work, se eu trocar ela, por exemplo, para um disco secundário D2 pontos, a partir desse momento, essa fila aqui vai ser limpa e todos os novos arquivos vão ser gerados em outra pasta. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um outro HD, eu vou criar uma pasta aqui como exemplo, vamos supor Drive D. Vocês podem criar uma pasta chamada Print Factory Work. Então imagina que essa pasta é uma pasta que está em outro HD. Se eu fizer essa troca, o que vai acontecer? Aqui, eu vou selecionar ela e vou dar um OK. A partir desse momento, ele continua os 22% porque eu estou no C2 pontos ainda, né? Mas se eu startar o RIP novamente, vocês vão perceber que essa pasta aqui, ó, ela está limpa, né? Ele já até apontou ali esses jobs aqui, mas todos os novos trabalhos vão para aquela pasta, tá? Então, se eu vier aqui e criar um novo trabalho, e eu fizer uma nova impressão, deixa eu pegar um arquivo pequeno, esse está pequeno, pronto. Uma vez que eu fizer o envio desse arquivo e ele ripar, então esse primeiro processamento aqui é o RIP, tá? Por enquanto eu só estou tratando do RIP. Olha a pastinha que ele criou. Então agora a pasta de temporária, que é onde ele guarda esse aqui, essa fila, ela está aqui nessa daqui. Eu vou apagar esse trabalho, uma vez que eu apago ele, repara que ele some daqui também. Vou voltar aqui para a pasta que estava, vou deixar ela lá no C2 pontos, usuário público Print Factory Work. Pronto. Agora eu vou limpar esses trabalhos. Se eu limpar eles, a pasta, essa aqui eu já não vou usar mais. E agora eu vou na usuários público, Print Factory Work, ela está limpa, tá? Então, é uma maneira, tá vendo que estava 22% e ele caiu para 19%. Então, essa barra sempre vai ser a ocupação do HD, aonde os trabalhos temporários estão sendo gravados. Agora existe um cenário, então esse cenário aqui, eu estou tratando desse RIP aqui, num computador independente. Se eu pego esse RIP, onde os arquivos de saída para impressora estão sendo gravados, esses arquivos, aí agora ele é por impressora, a pasta de saída da impressora é essa. Então, ele está gravando nessa pasta aqui, ó, usuários, documentos, saída do RIP. Então, todos os PRTs que forem gerados, ele será gravado nessa pasta. Eu vou limpar ela aqui, ó. Ela está aqui.
Então ela está nessa pasta aqui, usuários Pedro, documentos RIP. Ela pode ser, nessa configuração aqui, ó, é como se eu estivesse ripando para outro computador, porque ela está numa rede aqui interna minha. Acontece que se esse RIP estiver na máquina, existem situações onde o RIP está na máquina e não está aqui, o pré-impressor vai preparar, esse arquivo ele vai fazer a montagem, quando ele enviar, ele vai vir para o RIP, no caso o RIP vai estar aqui, junto da máquina. A desvantagem aqui nesse cenário, onde o RIP está junto com o computador da máquina, é que ele vai ocupar tanto o espaço de gravação do disco, que é os temporários, mais o PRT. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um arquivo, acho que aquele lá já estou com o layout aberto, eu vou usar ele mesmo, aqui. Uma vez que eu enviar esse trabalho, então de novo, ele vai processar, então esse é o trabalho do RIP, tá? Depois que ele processa, ele vai imprimir. O imprimir, nesse caso, quando a impressora é offline, ele vai gerar um PRT desse trabalho aqui, ó. Ele vai gerar lá naquela pasta, olha ele aqui, de saída. Então essa pasta de saída, quando o RIP está junto da máquina, a desvantagem é que ele grava tanto aqui os arquivos temporários quanto os PRTs. E se eu limpar esse arquivo, ele não limpa o PRT, ó. O PRT fica lá, para a impressora. Então, o ideal, um cenário de trabalho ideal, quando eu tenho muitos trabalhos para fazer, é eu deixar esse RIP num computador independente, tá? Vou voltar ele aqui no... Aí. Eu deixo o RIP no computador independente, coloco um HD secundário e aponto aquela pasta Work, e ainda para não pesar os C2 pontos nessa máquina e não correr o risco dela travar, quando ripar, eu ripo pela rede para esse computador aqui. E aí os PRTs já chegam direto para o gerenciador da impressora. Então é a maneira ideal de trabalhar, tá bom? E lembrando, só para frisar aqui, não alterem essa pasta de trabalho aqui, tá? Essa é a pasta do RIP. Essa pasta de trabalho é uma pasta que tem que ficar sempre assim, com esses 3 pontos aqui. Se ela estiver aparecendo alguma coisa que vai dar problema, e o certo é clicar aqui, cancelar, ela volta a ficar branca, você dá um OK, ela reconfigura a impressora, voltando aqueles 3 pontinhos, ó. Esses 3 pontinhos significam que ela está usando a pasta de trabalho padrão, que é essa daqui nas preferências, tá? Então ela vai sempre armazenar aqui. Qualquer dúvida, eu fico à disposição.